Olá, eu sou o José Carlos do curso de Gemologia. Bem, hoje é uma dica extra para você. Como você pode aprender sobre gemologia, sobre pedras preciosas, identificação de pedras, numa feira de pedras preciosas, ou feira de minerais, ou feira de joias que tenham pedras. É muito interessante. Então, se você quer saber mais sobre essa dica, fique comigo. Bem, essa dica, eu estava lembrando um dia, eu falei assim, eu vou fazer um vídeo sobre isso que é muito interessante. É como você pode aprender mais sobre pedras preciosas, ou sobre qualificação, sobre tipos de pedra, numa feira. Aí você me pergunta, mas por que numa feira e não numa loja? Porque normalmente, o que acontece, qual que é a diferença entre uma loja que quer, obviamente, vender e uma feira? A feira normalmente, todos os tipos de feiras que eu participei, sempre as pessoas, eu como ouvinte, né, do pessoal que vem perguntar, a gente sempre está disposto a explicar. E dentro de uma loja não, você tem lá a vendedora, a qual está querendo vender porque ganha comissão e não está também querendo explicar muita coisa para você. Então é muito interessante esse ponto. Então eu sempre falo das feiras por causa desse detalhe, dessa característica. As pessoas, os expositores que estão lá, eles estão ali muito mais abertos à explicação, a conversar, porque sabe que vão estudantes, vão universitários, vão curiosos e vão pessoas perguntando coisas interessantes. Então, eu mesmo fiz isso em algumas feiras e é muito interessante você saber qual que é o posicionamento da pessoa que está ali expondo as pedras, como é que ela conseguiu a pedra, se é realmente ela que extrai a pedra, se é ela que lapida. Agora, um fato interessante que eu vi foi o seguinte: ao você conversar com uma pessoa, um expositor, um fato muito interessante é você observar as mãos das pessoas. Ou seja, uma pessoa que retira a pedra, ela não tem a mão lisinha. Ou seja, se você encontrar um expositor com a mão muito lisinha, aquela mãozinha de escritório, fatalmente não é ela que retirou. Ou seja, ela tem alguém que retira, ou ela compra com o conhecimento e vai tentar vender. Eu acho muito mais interessante conversar com as pessoas que têm as mãos cortadas e calejadas. Essa sim, foi lá num buraco, lá dentro de um local, numa beira de um rio, e foi retirar pedras. Essa conhece a prática da coisa. Eu acho muito mais interessante. Então é muito interessante as perguntas que você vai fazer para essas pessoas. É sobre os tratamentos, principalmente, vamos dizer assim, lá no campo, no meio do mato, o que as pessoas fazem? Qual que é o tratamento que eles fazem nas pedras ou nos minerais brutos para tentar modificar a cor para que consiga um preço melhor, obviamente. Eles chamam de tratamento térmico, porém no dia a dia deles eles chamam de queimar pedra, ou seja, é o processo de queima, que na verdade é um tratamento térmico, que é um forno ou um local lá que eles fazem e colocam as pedras dentro, fecham, põem fogo e deixam lá um dia, 2 dias para ver qual a cor que ele consegue, além daquela uma já existente. E já o tratamento de irradiação já é um tratamento a nível laboratorial, né? Principalmente quando é feito com algum material radioativo, ou seja, é um material perigoso, então é a nível de laboratório. Mas lá no campo, o que é feito é basicamente a queima. Bem, aí você pode perguntar sobre os tipos de lapidação, como que a pessoa sabe se aquela pedra é preciosa ou não, qual que é o valor que ela consegue, ou seja, você tem aí um monte de perguntas que você pode fazer. E como os expositores são bastantes, o que você faz? Você vai repartindo os assuntos, né? Ou você pergunta sobre radiação, sobre queima para um, vai perguntar sobre como é que retira, de onde que é retirado, você tem a curiosidade. Ou seja, você com certeza, você com 1, 2, 3 horas dentro de uma feira, você vai aprender muito sobre gemologia e sobre pedras, identificação, sobre minerais, cores, nomes, ou seja, você vai aprender bastante. Tá? Essas feiras, elas acontecem eventualmente em alguns centros, do tipo São Paulo, mas a maioria delas é na redondeza, em Teófilo Otoni,
que é o centro nervoso das pedras ali no centro de Minas Gerais, ou no Rio Grande do Sul, em Soledade, ou Ametista do Sul, que tem algumas cidades também. Então, em Teófilo Otoni tem mais algumas cidades pequenas que tem muitas pedras. Então é basicamente essas duas regiões, mas vale a pena ir e conversar, ver pedra, discutir com as pessoas sobre as tendências das cores, as tendências das vendas, quem que anda comprando as pedras em bruta. Então você vai descobrir muito sobre gemologia e sobre pedras preciosas. Bem, eu também não deveria, além de dar essa dica a você, também falar do nosso curso, o curso de Gemologia e Identificação de Pedras, que, modéstia à parte, é o curso mais completo de gemologia, que você vai aprender todos os instrumentos gemológicos usados dentro de laboratórios e como você pode identificar de uma forma simples e objetiva uma pedra lapidada. Então fica aqui o convite, caso você tenha interesse em saber mais sobre o nosso curso, clique aqui embaixo e nos vemos no curso ou numa próxima dica. Um abraço e até mais!